Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Que bom tê-los aqui depois de longo tempo, né?
As situações talvez não são as melhores, né, em função de todo esse cenário ao qual a gente se encontra, mas são na dificuldade que nós temos que nos reinventar e somar esforços. Menciono isso por quê? Porque vocês puderam perceber que nós estamos também agora muito mais próximos com a comunidade dos Consegues. Acho que vocês viram já o Consegue Leste, ao qual agradeço o externo aqui, a ajuda que nos deram, para estar aqui com vocês hoje numa plataforma digital. Tivemos que passar por alguns perrengues aqui, mas aprendemos, e mais que isso, né? Tivemos reuniões com o Consegue Oeste, Norte, Suleste, com o Consegue próprio Leste, e em troca de mais informações, e isso tem nos fortalecido e engrandecido. Eu acho que reinventando, sabe, o conceito do próprio Consegue. Quero agradecer aqui em especial a presença de todos os nossos conseguianos, em especial o pessoal da comissão executiva do Consegue Sul, do qual a gente tem trabalhado, o Bruno, que é o nosso presidente, que daqui a pouco ele já entra, eu mesmo que estou aqui, que vos falo, né, o Onei, a nossa primeira secretária, a Sueli, que nos dá uma força tremenda, a segunda secretária, que é a nossa amiga Tassiana, que é uma guerreira incansável em todos os projetos, a parte da diretoria de relações comunitárias, a Mariene também, que você já conhece. Hoje, os membros natos, nós estamos aqui, e uma ação de boas-vindas, né, para a capitã, então, Alexandra Meireles, o Jardim Como Ela Queira, nós vamos já falar com ela, trocar umas palavras. E o apoio todo do Consegue Leste, que vem nos ajudando aí de sobremaneira, está aqui por trás dos panos, nos ajudando com a plataforma. Obrigado, Dantas, e todo a Rosilena, a Rosângela, toda a equipe que vem nos ajudando, Janaína. Tá ok? Vamos lá, vamos a uma apresentação rápida do Consegue, para que a gente possa evoluir e num tempo muito mais dinâmico, né? Porque nós vamos mudar um pouquinho a nossa habitual dinâmica, até porque o modus operandi vai ser diferente. A gente vai tentar transformar isso muito dinâmico, para que não entre num certo marasmo. Vamos tornar o negócio mais dinâmico possível, tá bem? Vamos ver aqui, vamos evoluir, Dantas, você me ajuda lá na primeira slide? Nós vamos colocar aqui, falar um pouquinho de todo do cenário que vem nos movendo como nação, né? Não só como universo, na verdade, porque todo mundo vem passando pelos seus perrengues aqui e se adaptando do jeito que pode. Então, eu vou passar a palavra aqui também um pouquinho para fazer a parte da introdução da apresentação. Eu faço, depois a gente entra para a parte das considerações da mesa. Eu acho que os meus companheiros estão de acordo aqui com esse procedimento aqui, todo de acordo. Vamos fazer um sinalzinho de positivo lá para que aí sim eu fico com vocês aí. Vamos lá e a gente volta assim da apresentação e já chamo para a composição da mesa virtual. Pode ser? Vamos embora? Dantas, pode escorregar o primeiro slide aí, se puder, por favor. Vamos lá. Não sei se Dantas me ouve. Vamos lá. Mais um minutinho. Vamos ver aqui. Dantas, não estou te ouvindo. No backstage. Pode escorregar a apresentação. Alô? Dantas? Eu ouço sim, só um minutinho. Pode. Aí, obrigado. Vamos lá. Não estou conseguindo enxergar a apresentação aqui, Dantas.
Posso dividir a minha tela aqui, eu faço por aqui. Só que daí eu não enxergo. Aí, vamos lá. Perfeito. Agora sim. Então, nossa tradicional agenda, né? A gente tem a nossa abertura aqui, às 19h15, trazemos um pouquinho, falamos um pouco do Conseg, dessa união conseguiana, que para nós aí vai juntar, unir esforços. Vamos falar da mesa daqui a pouquinho, vamos compor essa mesa logo depois dessa apresentação. Vamos pular a leitura da ata por uma razão simples, para tornar muito mais dinâmico, né? E aí nós vamos pensar numa maneira de como divulgar essa ata, porque ela é um compromisso dessa comissão executiva. Quando aqui chegou, nós tivemos aí um compromisso com vocês dessa transparência, né, de assuntos tratados numa reunião anterior, ser discutido na reunião posterior. Então, nós vamos pular essa fase. Vamos fazer uma apresentação, uma devolutiva, com as apresentações, e a gente vai para os chatzinhos, que é a mesa virtual agora, e as considerações finais. A gente quer terminar isso antes de 2 horas, com certeza. Essa era uma agenda que já estava programada para uma ação presencial, mas as coisas assim não aconteceram. Então, nós vamos passar aí para uma reunião virtual mais dinâmica, ok? Vamos lá, Dantas, mais um slide. Então, só para reforçar sempre, né, quem são os nossos parceiros que são incansáveis aqui, pessoal da Secretaria Especial de Proteção Cidadão, a GCN, o SESI, tem o Legislativo, os tutores, estamos ainda com a UNAL, né, que é um desejo nosso de evoluir, o Corpo de Bombeiros, especial, esse time aqui todo do Conseg Sul, que sempre lembrando, são voluntários, né? Então, às vezes pode ocorrer algum deslize ou alguma falta, mas o voluntariado também ele tem uma prioridade, que depois de um certo momento eu tenho trabalho, família e aí o voluntariado. E esse voluntariado ele tem consumido tempo e esforço, né? Porque são normalmente 3 reuniões que acontecem dentro do mês, uma reunião de planejamento, uma reunião junto com todos os CONSEG, que é o Conselho Municipal de Segurança, junto com a Prefeitura, o secretário de Segurança, a GCM, e essa reunião com a própria comunidade. Agradecer aos membros natos, que sempre estão com a gente. Hoje, logo, talvez aí o nosso inspetor e comandante Alves entre no circuito, ele confirmou a presença, ainda não apareceu, justificando a ausência do delegado, então, Reinaldo Checo, que também sempre está nos ajudando, e em especial a capitã, que está aí sempre com a gente, e dando uma cara mais dinâmica, mais unida, e realmente tem facilitado muito a proliferação de um dos pilares do Conseg, imagino também da própria militar, que é o programa Vizinhança Solidária, que a gente vai falar muitas vezes no PVS, né? Que é um programa que traz aí um reforço na segurança, e eu acho que merece um capítulo aí numa próxima reunião, totalmente remodelado, eu diria. Fizemos um upgrade aí com a capitã. Realmente, parabéns, e a gente daqui a pouquinho já chama ela para fazer essas considerações e evoluir um pouco mais nesse pilar aí que é o PVS, né, o Programa da Vizinhança Solidária. Vamos lá, Dantas? Bom, no próximo slide, o que nós temos? Então, já falei aqui, talvez, de todos os parceiros. Aqui acho que se voltou o slide, acho, o Dantas. Você pode avançar ele, por favor? Que é a composição da mesa, né? A composição da mesa compõe de voluntários e os membros nato. Então, e os membros nato, nesse momento, a capitã está aí com a gente, representando. E os voluntários?
Então, comissão executiva do Conselho, formado por esses membros, primeiro, segundo, presidente, diretor de comunicação e o vice-presidente. Perfeito? Vamos para o próximo slide, que é um calendário, né? Um calendário que encerramos nossa reunião presencial lá em fevereiro. Acabamos que em março nós não fizemos reunião, abril tão pouco, maio não. Em junho a gente se reuniu. Na verdade, a gente já tinha essa intenção de colocar essa reunião digital ou virtual com muito mais tempo, mas houve também alguns detalhes técnicos que não nos permitiram, seja pelo Conseg, seja pela polícia, seja pela plataforma. A gente não conseguiu equalizar tudo isso em tempo, mas com a ajuda do Conseg, Leste, mais a flexibilidade de todas as partes, e especialmente a vontade de fazer acontecer, né? Eu sempre digo que a motivação é para dar o início da coisa, e isso a gente tinha de sobra, mas criar o hábito que foi o esforço. Isso agora depende do que vai evoluir esse cenário, mas essa reunião de forma digital ela é muito dinâmica e a gente pode aproveitar isso muito de outras formas. Então, nós estamos marcando aqui hoje, então, dia 24, nossa reunião que foi em junho, né, que já está agendado, então nós estamos acontecendo. Mais um slide, por favor. E a próxima já, que seria dia 29 de julho, que é esse próximo slide aqui. Então, fica já pré-agendado, aqueles que querem participar sempre na última quarta-feira do mês. Historicamente, a gente já tem realizado e já está meio que na cabeça das pessoas essa data e essa agenda. Vamos lá, mais uma só para reforçar. O próximo slide, então, ele fala o reforço, sempre às 19h15, normalmente no auditório do SESI. A gente não estima que isso vá acontecer, temos aí uma previsão que isso vá se estender um pouco mais, então já fica meio que pré-agendado que nós vamos fazer uma reunião digital. Qualquer coisa fora disso, a gente vai entrar em contato com vocês, e usem bastante o nosso Facebook e agora também no canal YouTube. Perfeito? Vamos a mais um slide. O que eu vou falar agora? Que esse slide, basicamente, ele é um slide que eu quis dar uma conotação um pouco mais relevante para uma população potencial. O que eu chamei de população potencial? Se eu distribuísse isso por regiões leste, norte, sul, sudeste, eu teria, em zona rural, que está mais a norte, com esse verde um pouco mais destacado, a gente vê claramente, nós ali naquele lilás, como zona sul, nós temos aí uma teórica obrigação de trazer muita gente para o nosso Conseg. Teríamos uma população quase de 230 mil pessoas aí, considerando que o próprio município tem quase 700 mil habitantes, então aí é um percentual muito relevante para que a gente dê força a esse grupo, a esse Conseg, para que possamos trazer frutos com as nossas reivindicações, né, que é muito importante. Eu acho que a participação de vocês mostra isso. Vamos para mais um slide. Nós mostramos ali só para dar um ponto geográfico no que está limitado à região Zona Sul geograficamente, porque ela é um pouco maior que isso na informalidade, mas na parte oficial é isso que mostra a Zona Sul. Perfeito? Perfeito até aqui? Se tiverem dúvidas, por favor, usem aqui o nosso chatzinho com as perguntas. Eu acho que essa é a riqueza, diversidade e pluralidade das reuniões do Conseg. Vamos sempre trazer as perguntas pertinentes e relevantes aqui. Mais um slide, por favor. Que mais? Eu acho que tem aqui o que eu falei para vocês, 230 mil habitantes. Eu acho muito relevante esse número. Eu gosto de frisar isso, porque a Zona Sul tem um potencial. Se nós fôssemos um município, aonde que nós estaríamos encaixados? Nessa setinha amarela. Nós estaríamos entre o 38º e o 39º município. Então, nós somos um município, então temos que se organizar como tal
para que as nossas reivindicações façam sentido. A organização é o começo de tudo. Perfeito? Vamos para mais um slide, por favor. Só para a gente reforçar, que eu gosto muito do artigo 44, né, que o 144, que ele é mais uma reflexão para nós, né, fala que a segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É um resumo desse artigo 144, porque nós, e eu me incluo nessa cultura sul-americana, eu diria, de conhecer muito mais os nossos direitos do que os deveres. Então, eu dou uma pitadinha aqui para dar uma mexida no nosso ego e passar essa dose de responsabilidade de todos, né? O programa Vizinhança Solidária traz isso muito bem, como funciona, os olhos, a gente cuida da vizinha, cuida da residência, e também temos aí um programa inovador com as empresas, lá na região sul, especialmente na região do Chacras, que tem as empresas no programa da vizinhança junto com os moradores, né? Isso é um negócio que realmente foi revolucionário dentro do Conseg, a gente foi o primeiro a fazer isso, e aí teve uma batalha toda aí, depois o Bruno pode entrar um pouco mais no detalhe aí, tá bom? Mais um slide. Aqui eu vou deixar um slide mais para falar da São José Unida, e eu gostaria que, se a capitã depois pudesse dar um overview rápido do que é o programa São José Unida. Para mim, tem feito uma diferença muito grande, né? A comunicação entre as polícias, ela nunca é tão síncrona, né? Ela acaba sempre tendo um delay, chega tarde, e com esse programa realmente houve uma diminuição muito grande aí da taxa de homicídios por habitante. E eu atribuo muito a esse programa e o esforço individual, sobre esforço de alguns membros natos aí que também têm se comunicado muito. Acho que tem um sentido e vale a gente reforçar. 2019 aconteceram índices aí, vocês viram que talvez tenha sido um dos melhores índices aí do Estado, se não o melhor, está ali entre esses 5 primeiros, e traz para a gente, remete que essa união entre os poderes de polícia também reflete segurança, queda de índice. São José Unida nada mais é que essa ação da união das forças policiais todas, né, reduzir aqui, tá bom? Depois acho que a capitã me permite trazer um pouco mais propriedade numa explicação muito primária, a qual eu estou colocando aqui. Vamos para o próximo slide. Bom, aí agora eu vou trazer aqui a capitã, vou pedir para que ela assuma esses 3 próximos slides. Ela está ansiosa, que eu diria, até porque é a primeira apresentação, mas vocês já devem conhecê-la muito mais, porque ela já tem feito um trabalho hercúleo com as bicicletas, com as bikes, recadastrando os moradores da vizinhança solidária. Vocês devem ter participado no grupo, uma flexibilidade, de uma agilidade. Bom, chega de elogios, e agora eu vou abrir o microfone aqui para a capitã, e ela vai poder se apresentar aqui. Com você, capitã. Acho que... Dantas... Do mundo. Eu espero isso. É um objetivo. Faz parte do trabalho da polícia se envolver e conhecer com profundidade, né? E assim conseguir fazer um bom trabalho, conhecer a comunidade onde ela atua. Eu trouxe aqui 3 slides sobre a estatística, como está a criminalidade especificamente na Zona Sul. Vai voltar o slide? Pode avançar, Dantas. Já vou falar sobre essa questão que o Ney falou, da São José Unidas, a comunicação entre a Polícia Militar e a Prefeitura, os órgãos de segurança
municipais, eles já existiam. Na verdade, eles começaram desde 2004, né? O sistema operacional do Copom, que é o despacho, ligação 90, o despacho de viaturas, ele vem numa evolução desde 2004 e desde essa época a prefeitura já fez essa parceria com a Polícia Militar. Eu acho que a evolução que vocês notam bastante a partir de 2019 é a integração operacional. A gente ampliou a quantidade de operações que todo mundo faz junto. Então, acho que isso permitiu, essa sinergia, essa força, permitiu que os resultados melhorassem bastante. Então, a comunicação e o lado operacional hoje estão mais sintonizados. Então, se eu tenho que falar resumidamente sobre São José Unida, esse é o meu destaque. Comunicação, mas o operacional, ele melhorou muito essa atuação na rua, em loco, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, do setor de trânsito, então, principalmente também da fiscalização e postura. Então, são cada um fazendo um pouquinho dentro da sua competência, né? Porque a Polícia Militar não tem algumas competências, o município tem outros, então, que se completam. Então, uniu isso. Então, eu acho que isso vamos refletir muito nos resultados. Esse primeiro slide que está aqui na tela, que eu trouxe para vocês, é uma comparação do semestre, né, desse primeiro semestre, já podemos falar já do encerramento do semestre, hoje é dia 24 de junho, né, então, quando a gente fala de letalidade, está abrangendo aí os homicídios e os latrocínios, e vocês veem aí que eu quis trazer a meta, que é a meta da Secretaria de Segurança Pública, que seria para a Zona Sul, né? Então, vocês veem aí que em 2019 nós melhoramos, mas em 2020 o fenômeno ainda é para ser observado, né? A gente não sabe até que ponto o Covid, inclusive, nos ajudou, não podemos descartar essa situação do Covid, que mexeu na vida de muita gente, e nós tivemos uma diminuição, mesmo para a meta de 22%. E se nós pensarmos na diminuição entre anos, nós tivemos uma diminuição de 30%, é muito significativo, né? Dantas, se você puder avançar. O outro número que eu trouxe é sobre roubo. Nós temos 3 indicadores que a Polícia Militar, ela é avaliada constantemente, que é a letalidade, roubo, outros, furto e roubo de veículos. Então, esse segundo slide é sobre roubo. Então, temos aí também meta e resultados de referente a 2019, reflete o que o Ney falou, já a diminuição. Aí temos aí 2020, também com diminuição, é uma queda bem acentuada, e se nós analisarmos de um ano para o outro, também tem uma diminuição de resultados, tá, gente? Eu estou falando agora de resultado. Do resultado já de um ano para o outro, ainda teve uma diminuição de 23%. Também é bem expressivo o resultado. Dantas, o próximo. Esse é o outro indicador, que é sobre furto e roubo de veículos. Eu trouxe, no primeiro quadradinho aqui embaixo, essa divisão de furto de veículo e roubo de veículo, porque eu entendo que o roubo, por causa da ação da violência, ele causa mais impacto para a vítima, né? Então, para vocês terem uma ideia, agora em junho, nós tivemos apenas 4 roubos, nós ficamos 14 dias sem ter roubo na área de veículo, na área da segunda CIA. Teve um roubo ontem, que foi de um veículo Uber, que foi lá no Interlagos, mas o veículo também já foi recuperado, ontem mesmo, no Campo dos Alemães. E vocês podem acompanhar aí, não consigo ainda explicar o fenômeno, né?
vou pedir aí a ajuda do Covid, em que pese a gente também ter contido, quando a gente fala de veículo, a gente observou que na rua, nesse critério, teria pouca influência o Covid, porque mesmo os veículos continuaram estacionados na rua, e mesmo assim, não conseguimos ainda atrelar assim, o sucesso do resultado, né? É um conjunto de coisas que aconteceram. Eu espero que esse resultado ele seja sedimentado também para o próximo semestre, com as inovações que a gente já fez na companhia, algumas mudanças mesmo de patrulhamento, de colocação de viaturas em alguns pontos. Então, é pouco tempo para que eu fale que só essas alterações trazem esse resultado expressivo, porque quando eu faço análise de roubo e furto de veículo, do resultado de um ano para o outro, eu tenho uma diminuição de 49%, e é um impacto muito grande. No ano passado também nós tivemos a prisão de uma quadrilha que vinha de outro município para atuar aqui na região do satélite, né? Então, é um grupo de trabalho que vem desenvolvendo cada uma partinha para a gente ter alcançado esse resultado que a gente espera continuar com ele. O Ney, tem mais alguma pergunta? Pode seguir o próximo slide, Dantas. Aqui, capitã, aí você pode me ajudar aqui também, viu? Esses resultados que você colocou, eu não consegui conferir, mas são só da Zona Sul? Não, esse resultado abrange toda São José, de janeiro a abril acumulado, year to date, a gente chama, né? São as ocorrências, na verdade, que aconteceram. Então, de janeiro a abril, nós tivemos 680 prisões efetuadas aí, 49 delas de arma de fogo, foram apreendidas, né? Que é um resultado, diria, significativo, sendo 162 tráficos de entorpecentes registrados, 168 veículos recuperados, né? 587 prisões efetuadas em flagrante. Isso só mostra o quanto, né, o poder da polícia está efetivo, né, na rua, e nada menos do que 1.403 inquéritos instaurados. Acho que é um número interessante para a gente dar uma olhada e começar a ter um comparativo, capitão. Não sei se você concorda comigo, mas é, de fato, um número que nos deixa um pouco mais tranquilo quando a gente olha o tema de segurança. E segurança é o seguinte, a gente tem percebido, né, a responsabilidade de todos, a gente viu lá no artigo da Constituição 144, mas quando a gente olha o cenário que a gente se encontra, no primeiro momento está todo mundo em casa, está todo mundo tranquilo, mas a gente não sabe até onde isso vai aguentar, e também, se tivéssemos uma segurança maior, talvez pudéssemos segurança em relação ao próprio contágio, né? Os números talvez fossem diferentes, mas o gás a gente não sabe até onde vai, e tende uma violência até possivelmente crescer daqui para frente, se as coisas continuarem, né? Mas vamos em frente, vamos ver o que acontece com esses números, já temos aí um bom trabalho. Vamos para o próximo slide, por favor? Bom, aqui eu vou finalizando já, quase, tá? Tem mais, acho que 3 slides, que é uma recomendação que a gente tem feito, e falamos desde o início do Covid, né? Eu acho que tem um total relação com a segurança. Por isso que eu coloquei esse slide aqui. E coloquei ele ainda mais com o seguinte apelo. Percebam que nessas linhas, ou nesses retângulos azuis, estão todas as zonas sul, né? E a zona sul começa a encaminhar da direita para a esquerda, o que é muito ruim. Os números de contaminados começam a evoluir rapidamente. Então, esse dado ele foi colocado
recente, né? Ele é até o dia 19 de junho, então estamos aí no dia 24, então não faz muito tempo. É uma coisa que a gente tem que repensar. E a recomendação que a gente faz, evidentemente, nunca é aquela de ficar em casa a qualquer custo, mas se puder, fique em casa. Eu acho que é uma comunicação muito mais aberta. Vamos para o próximo slide? Aqui eu vou passar rápido, mas só para te dar uma noção do que acontece, né? São José, o que nós temos o convívio social, o afastamento, né? O que a gente precisa aqui? Olhar com muita cautela isso, porque como é que isso é feito? Na verdade, isso aí são a colaboração de empresas, de concessionários de celulares, as 4, né, a Oi, a Vivo, a Claro, né, que pegam do período das 10 da noite às 2 da manhã, o celular, se ele fica num estado de repouso, num raio de 100 a 200 metros, ele entende que o celular está dormindo. Né, e dali para lá, se ele rompeu a barreira dos 100 a 200 metros, ele entende que já está em circulação. E nós aqui estamos vendo uns índices embaixo, essa curva aqui, ela mostra diariamente o que vem acontecendo em São José. Esses números é dia após dia, perfeito? Aqui são os municípios vizinhos, que têm feito uma lição melhor do que a gente, mas outros aí também estão deixando a desejar. O que nos leva aqui nesse cinturão laranja, em média de 47%, 48%. Beleza? Vamos para o próximo slide, por gentileza. Aqui também eu vou passar bastante rápido, é só os números que estão aqui colocados, infelizmente, alguns por faixa etária, óbitos confirmados e positivos. Eu acho que isso está disponível, isso aí sai do site da prefeitura. Quem tiver curiosidade, é entrar lá na Secretaria de Saúde, no boletim epidemiológico, que sai quase diário, né? E 2 ou 3 vezes por mês ele sai um pouco mais completo por números. Perfeito? Mais um slide. Então, e eu queria encerrar aqui, tem mais um slide só, e vou passar muito rápido, porque é uma coisa que faz sentido total falar um pouquinho dessa prevenção primária, que a gente deposita basicamente toda a responsabilidade de segurança para os poderes de polícia, né? Mas a gente tem uma parte que cabe ao cidadão, né? Tem uma definição bonita aqui no meio do parágrafo, mas, em resumo, né, são ações em que o cidadão pode tomar para evitar ou dificultar a ação dos meliantes e os clientes aí das polícias aí, né? Mapearam basicamente 5 pilares. Próximo slide, por favor, Dantes. Se não me engano, são nas ruas, nas compras, nos transportes públicos, nas agências bancárias e no trânsito urbano. Nessas 5 ações aqui, parece que são poucas, né? Mas elas se desdobram e trazem muitos cuidados que a gente pode tomar, por exemplo, nas ruas, evitar ostentação de joias, bijuteria, mesmo bracelete, você não carregar objeto de valor, o que mais? Evite andar em ambiente escuro, se você está sendo seguido. Tem uma série de recomendações. Eu sugiro fortemente que vocês acessem esse link aqui, se puderem, eu vou disponibilizar ele depois. É um manual da própria polícia de autoproteção do cidadão, que nos ajuda de sobremaneira, para vocês poderem imaginar muitas ações mesmo que você pode tomar lá, das mais simples, por exemplo, não dê carona, mas você pode, não pare numa lombada, vai reduzindo, etc. E aqui tem um ditado que eu costumo usar, mas esse aqui foi o melhor que eu vi desse cara aqui, do Albert Einstein, que ele falou o seguinte, né, que 2 coisas são infinitas para ele, o universo e a estupidez humana, né? Mas em relação ao universo ele tem alguma dúvida, que não tem tanta certeza, mas com a humana ele tem já certeza. Então, temos que tomar esse cuidado e fazer o que nos é colocado, pelo menos, como
autoproteção nós mesmos podemos fazer e facilitar muito o poder de polícia aqui, as polícias todas, tá bem? Gente, eu acho que aqui acaba os slides, certo? Tem mais um só, Dantas? Isso. Aqui mais um agradecimento do que aconteceu nesse período todo, recadastramento do programa da Vizinhança Solidária, combate ao fluxo da polícia Militar, visita às ruas, né? Fizeram essas visitas, estão fazendo recadastramento, vídeos educativos de segurança nos grupos de WhatsApp, proximidade com a comunidade, presença de bike nas ruas. Referente à municipal, a GCM, aqui temos as blitz educativas para o uso de máscara, gel, proteção dos maus tratos dos animais, fiscalização da perturbação do sossego, campanha da conscientização sobre as regras e flexibilização da economia, como é que a gente vai abrindo isso, né? Eu acho que eu acabaria aqui a apresentação. Vou passar aqui a palavra, e só quero, antes de mais nada, fazer uma alusão aqui, que tem alguns companheiros que entraram agora aqui no Consegue, fazendo algumas perguntas e outros nos prestigiando. Eu acho que tem a Bruna do Consegue Leste, o Cláudio do Norte, o Sérgio, aí, que é da rua aqui, né? Então são dos tutores, né? E todo esse pessoal que vem nos prestigiando, é um prazer muito grande de tê-los aqui com a gente. E o ilustre inspetor e comandante Alves, que acaba também de nos prestigiar daqui a pouquinho, já vão colocar todos aqui. Eu vou passar a palavra agora ao nosso presidente Bruno, que ele vai traçar para vocês algumas algumas palavras, e depois começamos com a própria mesa, né, a introdução. Tá ok? Eu tô percebendo que eu tô meio descabelado aqui. Mas... Bem-vindo ao mundo! Pois é. Mas, gente, antes de mais nada, muito obrigado. Obrigado, Onei, pela essa introdução, sempre eloquente. Realmente, esse é um prazer, tudo isso é muito novo para todos nós, a gente é muito grato pela possibilidade de poder trabalhar em time. E a gente chegou nesse ponto, inclusive, e acho que eu queria reforçar a palavra do Onei, muito grato ao apoio também do Consegue Leste, que tem sido extremamente generoso e parceiro conosco, né? Queria também reforçar o agradecimento também ao comandante Devair, que está nos prestigiando nesse momento, ao José Lourenço, que também está nos prestigiando, ao capitão Wagner Lima, que também está acessando, né? E antes de mais nada, acho que é importante lembrar o que é um Consegue, né? Muitas pessoas estão acessando, talvez seja a primeira reunião de Consegue que estão participando. Então, o que exatamente é um Consegue? O Consegue é um fórum de segurança que basicamente serve para integrar a população, né, a chamada sociedade civil organizada, né, com o poder público, por meio dos membros natos, que seriam a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal, né. Então, basicamente, a gente apoia nesse processo de facilitação com vistas à melhoria dos indicadores de segurança na nossa região, né, dos indicadores de criminalidade, a redução dos indicadores da criminalidade por meio dessa interação, em que a população pode ter a voz maximizada, né, e a gente realmente, como Consegue, tem a possibilidade não só de dar voz ao cidadão comum, mas também de fazer o acompanhamento em relação a todo esse processo. Então, poxa vida, é trazido uma reclamação, uma dúvida, uma sugestão numa reunião, a gente tem um compromisso de também fazer o acompanhamento disso e trazer qual foi o resultado disso na próxima reunião, tá bom? Então, sem mais delongas... Oi? Só uma observação que eu acho que é muito relevante, você colocou com muita propriedade o que é o Consegue, e também talvez fosse também relevante falar o que não é o Consegue, né? Que não tem o poder de polícia, por isso os membros natos, esse sim tem o poder de polícia. Nós aqui estamos para ouvir a comunidade, levar os problemas, né, e dar uma devolutiva desses problemas, perfeito? A nossa função é de facilitador. A gente está aqui para ouvir, para buscar soluções juntos, somando, né, mas a gente não tem poder de polícia. O monopólio da força continua sendo do Estado, né? Então, muitas vezes as pessoas pegam, ligam, eu estava no trabalho,
há 2 semanas atrás, um cidadão na Zona Sul me ligou e falou: poxa, estou aqui com esse problema, eu preciso que você resolva. Falei, bom, não é bem o que eu posso fazer, né? Eu nem tenho revólver, nem sei atirar e também nem poderia fazer isso, né? Então, agora, a nossa função é de fato de ser um facilitador, de buscar somar, e eu acho que tem uma série de programas que a gente, ao longo do tempo, a gente tem buscado não só mostrar para a população que existem, mas também construir junto com o poder público, né? Então tem algumas coisas que, graças a Deus, por exemplo, tem um exemplo de um projeto que a gente sempre fala, que começou na Zona Sul e se tornou uma lei no estado de São Paulo, né, que é a modificação do regulamento dos CONSEGs, que permitiu que também entidades que não sejam estritamente residenciais tomassem parte do programa Vizinhança Solidária, né? Um negócio que começou no bairro Chacras Unidas e que hoje, puxa vida, chegou a todo o estado, né? Isso é uma conquista do cidadão comum, de gente como a gente, como cada um de nós aqui que um dia resolveu sair da reclamação para ação, né? Então acho que esse é o objetivo que a gente tem. Mas às vezes a gente fala assim, o poder público isso, a polícia aquilo, mas e nós? E a gente como cidadão? Né? Então, sem mais delongas, eu queria convidar então o inspetor Elvis, a capitã Alexandra, que já pôde falar um pouquinho, mas agora, oficialmente, eu queria dar as boas-vindas à capitã, né, na primeira reunião formal de CONSEG, ainda que virtual, e ao comandante, inspetor Elvis, também pela generosidade também da presença. Queria só fazer uma ressalva, hoje era para o delegado estar aqui conosco, o delegado Renato Checa, mas ele aconteceu uma prisão em flagrante minutos antes do começo da nossa reunião, e aí ele ficou enrolado num interrogatório relacionado a isso, tá bom? Então ele pediu para que a gente formalizasse e tornasse público as desculpas em relação a todos, tá bom? Queria, antes que a capitã e o inspetor fizessem as suas apresentações, se a capitã me permitir, como o inspetor ainda não falou nada, eu queria pedir que o inspetor se apresentasse, na sequência a capitã, e aí a gente já vai seguir para as perguntas, tá bom? Por favor, Elvis, está contigo a palavra. Boa noite a todos, inspetor Elvis Jesus, inspetor regional, e atualmente comandante da Guarda Civil Municipal aqui de São José dos Campos. Um prazer estar com vocês, quero cumprimentar cada um dos senhores, cumprimentar a senhora comandante da 2ª CIA do 46, capitã Alexandra, deixar aqui o meu boa noite a todos vocês, dizer que estou à disposição para dirimir dúvidas daquilo que for inerente ao poder de polícia do município. Abraço a todos. Muito legal. Capitã, por favor, a palavra está contigo. Boa noite a todos. Eu agradeço, Bruno, a acolhida, desde quando eu cheguei, você, o Ney, e todo o conselho do CONSEG, né, a receptividade que tiveram comigo, já nos tornamos parceiros, e isso é muito importante para a atividade que desenvolvemos, principalmente para os ideais que temos, né? Porque isso, as ações e as vontades que temos de lutar para que as coisas melhorem, esse mundo que a gente está fazendo parte, que a gente pode influenciar, vai além da profissão, vai além do trabalho, né? Vai para a parte altruísta, e eu acho que é isso que é o mais importante, porque é isso que move pessoas, né? A vontade de ajudar o próximo. Exato. Acho que esse é o ponto mais importante, a gente buscar somar. Muitas vezes a gente gasta muito tempo reclamando, né, e a gente questiona muito pouco o que a gente pode fazer no sentido de construir as soluções ou de se apresentar para poder somar, né. Então, eu queria começar a abrir essa reunião, agora a parte das perguntas, com uma pergunta relacionada à Guarda Civil Municipal, vinda do Rodrigo Rei, da rua Pedro Turci, no Jardim Satélite. Ele diz o seguinte: boa noite, gostaria de saber como está a fiscalização quanto à circulação de pessoas sem máscaras nas ruas. Ainda vejo algumas pessoas pelo satélite transitando sem máscaras. Existe algum número de telefone para fazer a denúncia?
A Praça Josei toda continua com brinquedos na pracinha de areia liberadas. Com isso, existem muitas crianças utilizando. A prefeitura poderia isolar os brinquedos com fitas amarelas e colocar um aviso no local. Então, segue a pergunta e a sugestão do Rodrigo. Elvis, você poderia nos ajudar? Posso sim, claro. Com relação à fiscalização do uso de máscaras, ficou definido que essa competência não seria, a princípio, do município, e sim da vigilância sanitária do Estado, de onde se origina o decreto que faz essa regulamentação. Então, fica por conta das autoridades de vigilância sanitária. Eu acredito que, por extensão, por delegação de poder, a vigilância sanitária do município talvez possa fazer algum tipo de intervenção. O que nós vimos na prática é que nem a Polícia Militar e nem a Guarda Civil, que são aí os entes mais visíveis, né, da face da segurança pública, não estão fazendo a fiscalização. E isso ficou reservado à vigilância sanitária do Estado, originalmente, e talvez, eu não tenho certeza na minha afirmativa, a vigilância sanitária do município. Com relação à Praça Joceitoda, eu vou anotar aqui a sugestão, é muito importante, não só para essa praça, mas para todas as outras que precisem de isolamento dos playgrounds, de academias ao ar livre, enfim, de equipamentos que podem ser utilizados de maneira coletiva. Perfeito, joia. Essa pergunta, Elvis, inclusive é uma pergunta bastante recorrente, tá? A gente teve, nesse final de semana, alguns cidadãos entraram em contato com a gente antes da reunião, até falando sobre a questão da liberação da feira, né, no Colonial, né? E eu sei que acho que foi a primeiro final de semana que foi liberado ali, né? Mas aí depois, se você quiser também complementar, fica à vontade, tá? Obrigado. Eu vou seguir então agora para a segunda pergunta. A segunda pergunta é da Renata Leopoldino Milani. Ela é moradora do Jardim América. Ela está perguntando com relação à perturbação do sossego dos escapamentos das motos. Qual seria a ação que o Conseg conseguiria fazer junto às autoridades? Antes de falar como consegue, eu queria deixar para vocês falarem sobre o tema. Talvez você, Elvis, se possível. Tá. A questão aí do escapamento das motos é um tipo de infração específica. O município tem que regulamentar essa questão. Para o som automotivo, nós já temos regulamentação em R$600 de multa para quem escuta esse som barulhento. Com relação ao escapamento das motos, eu não tenho uma resposta aqui nesse momento para te afirmar, dizer, olha, é assim ou é assado. Mas nós sabemos que existe a possibilidade de fiscalização. E ela, acredito que a CEMOB, aí é uma competência da Secretaria de Mobilidade Urbana, a CEMOB tem feito esse tipo de ação. E aí, depois, se você me permitir, eu gostaria de falar um pouquinho com relação ao aumento da demanda por fiscalização de perturbação do sossego público. Perfeito. Tenho aqui uma pergunta do senhor Laerte Davi, do Parque Interlagos. Quero saber quando vão instalar as novas câmeras na cidade. Eu não sei aqui se ele está falando sobre a complementação dessa licitação. Imagino que seja da licitação que aconteceu. Algum de vocês tem essa informação? De como está essa questão da licitação? Se foi afetado com a questão do Covid, se isso está progredindo? Posso? Por favor. Tá. A licitação, um processo moroso, por conta do tamanho do pacote de serviços que foi contratado. Era um projeto orçado em R$92 milhões. Houve, até chegar o momento da licitação, o processo foi e voltou várias vezes, foi suspendido por ordem judicial, por embargos, enfim, recursos jurídicos. Em grande parte disso, pelo tamanho do pacote de serviço, de 92 milhões, e por ser a Prefeitura de São José dos Campos
uma boa pagadora, que paga os seus fornecedores em dia. O processo finalmente foi liberado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde ele estava parado com questionamentos de uma empresa que ficou em segundo colocado. O Tribunal de Justiça fez uma liberação, acabou a fase de contestação, de embargos, e a Americanet, que é a empresa que vai instalar as câmeras em São José dos Campos, ela está colocando toda a infraestrutura de fibra ótica, e aí dentro aí de pouquíssimo tempo já começa a instalação das câmeras. Antes do final do ano, esse projeto da instalação das câmeras já está encerrado. Joia, joia. Uma pergunta agora do Francisco Assis, tutor da Avenida Dom Pedro I, no Jardim Imperial. Ouvi comentários de que seria dado à PM o poder de multar o povo que fosse enquadrado em perturbação do sossego público. Isso procede ou é boato, capitã? Por enquanto é boato, não temos essa competência, né? A gente faz, é o que eu falei desde o começo, atuação em conjunto. Então, com a equipe de postura, hoje tem uma equipe da delegada específica também para atuar na perturbação de sossego, que anda junto com os profissionais da equipe de postura que teria essa competência. E também daí teria também a competência da equipe de trânsito municipal. Alô? Capitã, eu acho que seria importante, caso a senhora pudesse, falar um pouquinho sobre a questão dos fluxos, né? Essa questão parece que deu uma ligeira acalmada nas últimas 3 semanas, né? Mas isso, no começo da pandemia, era uma situação que estava sendo muito forte na nossa região, né? Queria que a senhora pudesse falar, caso possível, né, de algumas das ações que aconteceram, né, e como que está o planejamento, né, das polícias em relação a isso. Bruno, então me permita já. Para a Polícia Militar, a gente tem uma pequena diferença até de classificar o que seja fluxo, né? O fluxo para a gente, hoje em dia, a gente tem visto assim, ver uma pequena reunião de jovens numa praça, mesmo que parado lá os veículos, moto e tudo, paradinhos conversando, e todo mundo já liga, está ocorrendo um fluxo na rua tal, está ocorrendo um fluxo na praça tal. Isso não é ocorrência de fluxo. Fluxo eu tenho que ter mesmo um número grande de pessoas, de veículos, que inclusive vai ensejar um atendimento especial por parte da Polícia Militar, uma atuação inclusive diferente, né? Nós temos aí no meio do caminho, você falou da questão da perturbação de sossego. Então, voltando à questão que você falou sobre a operação, nós ainda no começo, no final de abril, nós vimos que ainda tinha muita aglomeração de jovens em alguns bairros, então, principalmente lá na parte de cima da Zona Sul, Campo dos Alemães, Dom Pedro, República, e isso fez com que nós desencadeássemos, sim, 2 finais de semana em seguida, uma operação específica da Polícia Militar. Nós convidamos, inclusive, o segundo de choque, o setor de trânsito da Polícia Militar, que veio para a atuação e completar a nossa atuação aqui. Foram empregados, por final de semana, cerca de 114 policiais militares, mais de 30 viaturas, incluindo as motos. Então, isso fez, sim, uma diferença, até mesmo que eu acho que nós ainda estamos colhendo os reflexos disso, porque foi divulgado, né, bastante, inclusive as nossas apreensões, mas eu acho que até o jovem entendeu, né, ficou essa mensagem, que não ocorra essa aglomeração, porque a nossa atuação vai ser diferente. Nós tivemos também a ajuda do pessoal da postura, do pessoal do trânsito, que inclusive fez a complementação da nossa competência, que é a fiscalização dos bares, das adegas irregulares, lá na parte de cima, nesses bairros que nós temos dificuldades com essa aglomeração de pessoas, né? Eu acho que
Nós hoje temos algumas reclamações de perturbação de sossego. Eu acho que migrou, o jovem ele vai procurando outros meios de se divertir. Nós tivemos uma migração de reclamação para chacras, locais de aluguéis para festa. Então, agora migrou um pouco da reunião na rua para esses locais. Mas mesmo nesses locais, nós estamos intervindo, estamos tendo o apoio da Guarda Municipal, que também acompanha, e da equipe de postura. Existe também um trabalho de inteligência prévio também, né, capitã? Acho que isso é uma coisa muito importante ser falado, né? Não é só um trabalho provocado pela denúncia, mas existe um trabalho prévio, né? Isso, acho que a senhora podia falar um pouquinho. Isso mesmo. Tanto a Guarda Municipal quanto a Polícia Militar, nós temos os setores que vão monitorando esses convites, né, que ocorrem geralmente quando há esse aglomerado muito grande de jovens. Os convites ocorrem nos Facebooks, né, alguns no WhatsApp. Todas essas informações antecipadas nos permite, sim, intervir antes, e muitas vezes eles nem acontecem justamente porque a gente vai e já ocupa o local antes. Então, não tem nem acontecido, principalmente na nossa região aqui sul. Legal. Tem uma pergunta aqui, na verdade uma solicitação do Luiz Gonzaga. Ele fala o seguinte, que ele gostaria de pedir alguma fiscalização quanto ao lixo do Pinheirinho. Eu não sei exatamente o que ele se refere de modo mais específico, tá? Ele só está falando aqui que ele gostaria de uma fiscalização maior com relação eu acho que é o lixão, o lixo que está sendo jogado indevidamente ali, é o que eu imagino. Elvis, numa situação como essa, de as pessoas jogando lixo ou entulho em local indevido, qual é o procedimento? Como funciona isso? O procedimento é assim: toda vez que constata o despejo de lixo em local não licenciado ou em local impróprio, que pode ser um passeio público, pode ser uma área de mata, pode ser por exemplo, uma beira de um córrego, de um rio, enfim, lugares que não é para colocar lixo, né? O entulho tem que ser entregue nos PEVs, e o lixo orgânico é recolhido pela urbanizadora municipal e vai para o aterro sanitário. Então, toda vez que constata isso, o número de telefone é 156. Esse é o canal oficial de comunicação da Prefeitura de São José dos Campos com os munícipes. O munícipe que fez essa intervenção, falando do lixo, ele está falando do entulho que é depositado aonde seria o passeio público da antiga ocupação do Pinheirinho, na Estrada do Imperador. A Prefeitura já aplicou 16 milhões e 500 mil reais de multa no proprietário daquele terreno do Pinheirinho. Então é um volume altíssimo, né, que foi gerado aí de multas, por não conservação urbana, por não adequação à estética urbana, ao Código Administrativo Municipal. E existe um trabalho da Secretaria de Manutenção da Cidade, da SMC, de recolhimento de lixo. Eu recebi um dado da SMC que uma determinada via de São José dos Campos, na Zona Norte, foram retiradas 1.000 toneladas de entulho. É um número muito grande, né? Inclusive, no dia que eu li, eu falei, nossa, mas 1.000 toneladas é muita coisa. E aí eu fui ver o mapa lá de produtividade, e realmente é isso, 1.000 toneladas. É uma questão que passa também por educação social, basicamente, né? Educação Sim. social. Numa das ações do Catatreco, no Campo dos Alemães, foram recolhidas 300 toneladas de móveis velhos, de entulho, que o pessoal foi esparramando ali no entorno do bairro. Não, é impressionante. Telefone 156. Telefone 156. Fragrou a situação, telefone 156. Eu queria falar um pouquinho da multa. A multa para despejo de entulho é pesadíssima. Começa com R$500 e para entulho de residência vai até R$6.000. Para entulho industrial até 50 mil.
Caramba. É muito dinheiro, mas acho que mais do que o dinheiro deveria haver primeiro a questão da conscientização das pessoas em relação à consequência de um ato como esse, né? Claro. Capitã, eu gostaria de fazer uma colocação. A Cris Lima, ela não identifica o número da rua, mas ela está reclamando que existe. Ela está perguntando, na realidade, por que a ronda da PM, viatura estacionada, dentro do condomínio Baronesa. Ela diz que não há casas construídas ali e que sugere que essas viaturas estivessem rodando, né, dentro do programa da Vizinhança Solidária. A senhora poderia comentar? Olha, Bruno, eu já até anotei aqui, porque hoje o policiamento que deve ser executado, existe um documento que todo comandante de companhia faz, que chama Cartão de Prioridade de Patrulhamento. Então, é onde nós direcionamos aonde a viatura deve estar, e isso é feito com base em estatística, né? Então, você estava lendo a pergunta, e eu já estava anotando, porque eu tenho certeza que eu não coloquei a viatura lá, então eu preciso checar o que está ocorrendo. Perfeito, perfeito. Eu vou... aqui tem uma pergunta, na verdade bastante grande aqui, eu vou ler aqui com calma para vocês. A Nelly Ribeiro Pimentel. Ela diz: boa tarde, capitã Alexandra. Sou tutora da Mário Pereira Benevides, no Morumbi. Fim de semana estávamos tendo problemas com um vizinho, com som alto. Sábado, a vizinha do lado falou com eles e nada. Ligamos no 153 e fui direcionado ao 190. Foram vários vizinhos que ligaram, porém ninguém apareceu para nos atender. Entendo que a demanda sobre esse assunto é bastante grande, mas também gostaríamos que fosse dada atenção sobre esse tipo de situação. Também gostaria que houvesse mais presença da polícia na pracinha dessa rua. Sei que está muito empenhado em trabalhar em prol da comunidade da Zona Sul e agradeço em nome dos vizinhos pela atenção e apoio. É um statement. Se a senhora pudesse comentar. Primeiramente, já me permite aí, a ajuda de vocês é muito importante para a perturbação de sossego, e aí eu peço uma ajuda de fato para que as coisas possam se efetivar, né? Contravenção é uma contravenção penal, perturbação de sossego, e há necessidade, sim, de se ter uma vítima para que eu dê continuidade na ação penal. Então, se você quer efetividade na ação da polícia militar, a gente trabalha com a parte criminal e da parte da contravenção penal. Então, para a gente agir, então, nos ligou perturbação de sossego, para que a ação seja efetiva, eu já peço que se identifique como uma vítima, né? Para que, de fato, a gente não chegue lá na rua ou passe pela rua somente para pedir para alguém para abaixar o som, porque isso pode ser feito, inclusive, pelo vizinho, né? O vizinho, e a boa comunicação com o vizinho existe para isso. Aí algumas pessoas me falam assim, mas eu vou ser ameaçada, capitão. Mas aí já tem um crime. Além da contravenção penal, eu já tenho um crime. Mais um motivo ainda para que ligue 190, se identifique como vítima, solicite a viatura, que você vai fazer contato com a viatura para registrar essa ocorrência, inclusive na delegacia, para que haja uma ação penal, para que seja instaurado um inquérito e, de fato, as providências surjam. Então, se tem um ponto para que vocês, de fato, queiram nos ajudar para diminuir perturbação de sossego, é desse jeito que eu estou falando que tem que ocorrer. Nós temos se monitorado e temos, não precisamos nem fazer a estatística, tem pessoas, tem ruas e tem casas que a gente já conhece, gente, né? De tanto a gente ir na mesma casa. É o mesmo perturbador. Nós precisamos agora do apoio de vocês, da ajuda de vocês, vítimas, que de fato, quando a gente ligue, se identifique e acompanhe a viatura até a delegacia,
né, para que de fato cesse essa situação, né? Porque no mais, a ação que a gente faz é essa que a gente, que vocês têm nos permitido, quando vocês não tomem essa atitude que eu estou falando, é a que tem sido feita. Nós encerramos o domingo com 96 ocorrências pendentes. Por quê? Porque a demanda é muito grande para os meios que eu tenho para atender. Então, é um ponto muito importante também, e eu sou bem clara em dizer isso, né? Eu nunca vou esconder nada. A gente não é super, né? Nós temos nossas limitações de meios. Então, mas eu entendo pode ocorrer. Eu entendo que acho que parte do esforço que a gente está fazendo em conjunto, né, instrumentos como esse do Consegue, né, é justamente tentar potencializar ao máximo o resultado a partir dos recursos que são escassos, né. Na medida em que a gente consegue melhorar os fluxos de informação, né, a gente consegue qualificar mais, né. Na medida em que a gente consegue pensar junto, na medida que a gente consegue engajar a sociedade, a gente talvez consiga potencializar mais os recursos que são extremamente finitos e escassos, né, por parte do Estado, né. E eu vejo o seguinte, a senhora estava comentando sobre esse caso, né, eu estava lembrando, a coisa de 2 semanas atrás, eu fui contactado por um morador do Jardim Motorama, exatamente com o caso que a senhora descreveu. Ele tem um vizinho na rua dele, que é um usuário de droga. Esse vizinho é um jovem que quando está sob efeito dos substâncias alucinógenas, né, para dizer o mínimo, é extremamente violento com os vizinhos. Todos os vizinhos, segundo o senhor que me ligou, já fizeram algum tipo de reclamação em relação a esse garoto, um garoto que não é um garoto, é um sujeito de quase 40 anos, e só que eles têm medo de ir à delegacia em relação à consequência que pode acontecer. A orientação que eu falei para ele, falei assim, primeiro, acho que é importante isso se todos vocês estão juntos, primeiro, que vocês efetivamente possam ir e fazer a denúncia em relação a esse sujeito, em conjunto, né, para mostrar que realmente isso é algo que não é uma situação que envolve 1 ou 2 pessoas, mas que realmente tem envolvido a comunidade. E também, eu em nome do Consegue, eu falei que a gente poderia receber o ofício relacionado a isso, né, e encaminhar as autoridades competentes, né, como o caso da senhora, e eventualmente a Polícia Civil, para que seja aberto um inquérito em relação a essa situação, para que ela possa ser apurada, né? Mas que se eles não se manifestassem de maneira sólida e realmente possam ir à delegacia para se apresentar em relação a isso que está acontecendo, a situação não vai ter solução. E esse senhor, ele até estava confidenciando que ele chegou a ficar 2 anos fora de São José, porque ele não queria ficar na casa dele. Mas como que pode ser uma situação chegar ao nível de uma pessoa sair da própria casa porque tem medo de denunciar um vizinho? Não faz muito sentido isso, né? Bruno, eu já tive relatos assim também. É uma situação difícil, mas se a pessoa ela não fizer um pouquinho mais por ela mesma, quando a gente fala de ação penal, a parte criminal, o delegado não está aqui para que ele que toca o inquérito para esclarecer com mais detalhes sobre isso, mas eu desconheço de poder, por ser contravenção penal, eu conseguir movimentar alguma coisa na esfera penal com abaixo-assinado, porque a esfera penal ela enxerga 3 pessoas, a vítima, o autor e testemunha, e ela haja de acordo com a ação que tem ocorrido, que a ação é o crime ou a contravenção penal. Então, se eu fizer um abaixo-assinado, alguém ali vai ter que ser uma vítima e as demais pessoas testemunhas, né? Perfeito. Então, as pessoas têm que assumir, por mais que se sintam fragilizadas, que se sintam amedrontadas, aí que eu acho que vem a questão, inclusive, do PVS, se ele já está unido com os vizinhos, e mesmo que não seja do PVS, de encontrar força nessa situação,
de um vizinho cuidar do outro, justamente por saber que eles adotaram uma postura em relação a uma pessoa que possa sofrer retaliações, então aumentam um cuidado com o outro. Mas se eles não enfrentarem isso pessoalmente, eu acho meio difícil nós conseguirmos uma solução para o caso, principalmente num caso extremo como esse dele, de afetar a própria vida pessoal. Porque como que eu, Alexandra, ou Capitão Alexandre, ou você, Bruno, vai chegar perante um juiz, mesmo que seja uma conciliação civil ou penal, e vai falar assim, eu vim reclamar, mas quem está sofrendo de fato é o fulano. Aí a primeira coisa que o juiz vai falar, cadê o fulano? Não é? Não tem, isso não ocorre quando a gente fala de crime de contravenção penal. Mas eu acho que aí também tem uma questão, capitã, que às vezes as pessoas, elas reclamam, né, mas às vezes essa questão de dar o primeiro passo em relação à solução, às vezes fica contraído. Obviamente existe a questão do temor, sem dúvida, em relação à retaliação, quando a gente está lidando com um vizinho e a gente está próximo, ninguém quer ter problema dentro da sua própria casa. Mas eu acho que existe um passo, sim, que a gente precisa sempre encorajar as pessoas de dar o primeiro passo, né? A gente falou daquela situação de que começou super pequenininha, num bairro aqui na nossa região, e que de repente mudou uma lei no estado. Mas isso tudo não aconteceu do dia para a noite, isso começou com o primeiro passo, né? A senhora acompanhou o processo, esse caso específico, né? Poxa, foi uma coisa que demorou 2 anos e 9 meses para acontecer, mas aconteceu. E mudou não só a vida daquela rua que estava envolvida, mas abriu algo que influenciou 40 milhões de pessoas, né, que é a população no nosso estado, né. Então, eu queria aproveitar, primeiro agradecer também a audiência das pessoas. A gente tem praticamente todos os presidentes de CONSEG da nossa cidade assistindo aqui. Eu queria agradecer a cada um deles. Não vou citar nominalmente nesse momento, porque são vários, mas eu queria também agradecer o secretário de Segurança, né, o Devair Pietraroia, super difícil o sobrenome, mas o querido secretário Devair, e ele aproveitou e fez um comentário aqui. Ele pediu para complementar uma fala nossa, dizendo que é o seguinte, que a empresa que instalou a parte da fibra ótica e agora está instalando e conectando a internet nas unidades escolares, e posteriormente ela começará a fazer a instalação das câmeras. Então, esse processo está acontecendo, né, e é algo que acho que adiciona bastante valor. É bacana ver que, em que pese todos os desafios de uma licitação pública, isso está acontecendo na nossa cidade, e realmente a gente torce muito que possa dar certo. Dando sequência às perguntas, né, a Mariene, né, que também é uma tutora, além de ser diretora no CONSEG Sul, ela coloca algumas questões aqui. Ela fala o seguinte, que outra situação é que o morador de rua usar o antigo prédio da GCM na área verde como residência. Ela diz que isso está acontecendo e pergunta o que a prefeitura pode fazer. Ela diz que, já que passou a área verde para o Detran, como um assessor de vereador teria dito a ela, e isso estaria abandonado. Você poderia comentar, Elvis, por gentileza? Claro. Essa demanda chegou para a gente, foi feita uma ação no local, pelo Serviço Social da Prefeitura, com apoio da Guarda Civil. Eles foram retirados de lá. Realmente haviam 2 pessoas dormindo nesse prédio, que anteriormente era usado aí pela Guarda Civil. O prédio atualmente está sob administração do Ciretran, que é um órgão estadual, e nós já oficiamos ao Ciretran para providenciar o fechamento do local e a ampla utilização, né, com possibilidades deles colocar alguém lá nas 24 horas do dia, ou conectar um sistema de alarme deles, para que ninguém entre lá e acabe utilizando indevidamente esse espaço. Nós fizemos essa ação na semana passada. Legal. A Tamara Utrich Paz dos Santos, que é da rua Micolage Torba,
ela relata que eles estão ali com uma situação de um carro abandonado, e diz que esse carro está sendo depenado diariamente, que os jovens ficam atrás dele fumando, e que isso tem intimidado os moradores, né? E além desse relato, né, eu complemento com uma pergunta também da Mariene, que era o seguinte: como deve ser o procedimento para acionar os fiscais de trânsito com relação a esses veículos abandonados, né? Ela relata também que na entrada da área verde, pela Avenida Salinas, também tem uma carreta que fica lá dia e noite, porém à noite é bastante perigoso, porque a parte de baixo da área verde é bastante escura e os portões ficam abertos. Como que deve ser o procedimento em uma situação dessa, Elvis? Eu também vou, se você me permite, eu vou dizer, eu tenho um carro abandonado em frente ao local que eu moro. Eu também tenho essa dúvida de como é que eu faço para solicitar por apoio. Tá. Veículo abandonado na cidade de São José dos Campos não é competência do agente de trânsito, não é competência da Guarda Municipal, ou seja, de nenhum órgão com face mais visível, identificado. É competência da fiscalização de posturas. É um processo moroso, porque o dono do veículo tem de ser identificado, tem que haver algumas tentativas na identificação, é o que diz a lei, tem uma lei específica para isso, e aí, caso não consiga identificar o dono do veículo, esse carro é removido para um pátio e ele vai para um processo de sucateamento e leilão. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos 28 notificações de veículos abandonados na cidade de São José dos Campos e que precisam de remoção. Inclusive, a Mariene nos avisou de um veículo no Imperial, né, o cadastro desse carro está ativo, não tem queixa de furto-roubo, não tendo queixa de furto e roubo, não há muito o que ser feito. O veículo possui um proprietário. Mas a fiscalização de posturas, quem tem o poder de polícia nesse caso para promover a apreensão e remoção desse veículo no local e depositar num local da prefeitura para depois ir a leilão. Muito legal. Tem aqui o capitão Wagner Lima, se não me engano, aqui está só identificado como Wagner Lima, imagino que seja o capitão. Ele fala que o abaixo-assinado, não sei se é o capitão, mas enfim, está uma pessoa aqui identificada como Wagner Lima, que menciona que o abaixo-assinado quer talonários da Lei de Perturbação do Sossego, competência municipal para que o patrulheiro possa fazer a notificação na competência municipal. Algum dos senhores que poderia comentar? Eu posso fazer um pequeno aditivo? Por favor. Tá. Esta semana que nós estamos, e já está indo aí para os finalmente, foi assinado pelo prefeito Felício Ramute, pelo secretário Devair Pietraroia e pelo coronel Martins, o novo comandante do CPI, a renovação da atividade delegada em São José dos Campos. E um dos itens na renovação da atividade delegada é exatamente essa possibilidade do policial militar, durante a sua execução de atividade delegada, realizar as multas administrativas, incluindo-se aí a perturbação do sossego público. Muito bom, muito legal. A gente tem aqui uma... Por favor, Ney. Tá, o seu som está desligado. Só uma questão, Bruno, estou aqui vendo e lendo aqui as perguntas e vejo de cada 10 perguntas, pelo menos 8 são elogios, e isso é para nós é realmente algo muito relevante. Vemos um alcance de mais de 300 visualizações, isso é muito bom. Eu queria fazer uma pergunta focada também para a capitã. Por quê? Porque no programa Vizinhança Solidária tivemos muitas solicitações depois que aconteceu essa abordagem no face-to-face, né, frente um ao outro, olhando olho no olho do vizinho e vendo cadastro, ficha, crachá, cara, crachá. Isso é um trabalho hercúleo. Então a pergunta é: como é que foi essa receptividade
o que aconteceu, e agora a gente está tendo aqui uma enxurrada de elogios de todos os lados, da própria polícia da GCM, que tem comparecido também, seja no trato dos animais, seja na parte educativa do uso das máscaras. Então, como eu tive essa sensação de uma aproximação ainda maior nesse início de ano, início de gestão, eu queria ouvir um pouco da capitã, como é que ela sentiu essa reação da comunidade também. Ney, o trabalho de polícia comunitária é um dos 3 pilares da polícia militar. E é um pilar que eu acredito, né? Durante a minha carreira toda, eu me empenhei e sou assim, uma fiel escudeira desta aproximação comunitária, né? De a gente agir junto com a comunidade, porque nós não temos, é o que a gente já falou aqui, a gente não tem meio para agir em todo momento, ter policiamento o tempo todo, em todos os lugares, né? Em países de primeiro mundo é assim. Nos países de primeiro mundo, onde eu pude ter contato com o policiamento, o pilar também é o policiamento comunitário, porque fortalece a comunidade, orienta a comunidade, mostra para a comunidade o poder que ela tem, né? E quais são as situações que depende muito mais dela, uma atuação referente a resolver o problema dela, do que, às vezes, de uma intervenção policial. A gente pode até falar do que a gente já falou aqui, da situação da perturbação de sossego, né? De um relacionamento com o vizinho, porque perturbação de sossego, gente, o perturbar alguém, ele não tem horário, e ele fala perturbar alguém durante o descanso dessa pessoa no trabalho. Então, as pessoas acham assim que só há perturbação de sossego quando eu chego no período noturno. Tá, mas e se essa pessoa justamente trabalha à noite e precisa do dia para dormir, para descansar? Essa pessoa também merece respeito. Então, esses esclarecimentos são muito importantes. E eu acho que é nesse ponto que a gente entra fortalecendo a comunidade que a gente está atuando, né? Essa aproximação, enquanto eu estiver, né, eu só posso falar por esse período, na frente da segunda CIA, ela vai ocorrer sim, porque é uma coisa que eu acredito, justamente de estar junto, de ser mais transparente possível, né? Eu não crio uma expectativa que eu não possa suprir, até mesmo para que as pessoas tenham noção do qual o momento também que eu vou precisar do apoio delas, porque não consigo, ninguém consegue fazer nada sozinho. Então, eu acho que é isso. E aí, fazer com que o policial também, ele reconheça aquela pessoa para a qual ele está ali trabalhando. Que muitas vezes ele passa na rua, mas ele não para falar, ele não cria esse canal de relacionamento com a pessoa, né? E às vezes as pessoas também acham assim, o policial deixa ele lá longe, e eu acho que ele nem quer falar com a gente. Não, a gente quer falar sim. Então isso está sendo muito interessante, não só do ponto de vista da comunidade, mas do ponto de vista do policial, né? Dele abraçar a comunidade para a qual ele trabalha, ele se envolver. Eu tenho grande parcela dos policiais que atuam na área da segunda CIA, moram na área da segunda CIA. Ele tem que ter esse sentimento de pertencimento também do local, para que ele trabalhe melhor, ele se empenhe até mais na solução do problema, onde a família dele está vivendo, ele está vivendo. Eu costumo brincar com os policiais, porque é a competência nossa, né, de atuar no combate à criminalidade, na prevenção, na prevenção. Então, se nós não fizermos isso, quem fará? E eu brinco com eles no sentido assim, quando a gente sai do serviço, a gente não ganha um green card ou uma carteirinha para ir para outro planeta, não. A gente continua nesse, então eu tenho que melhorar principalmente no local onde está a minha família, né? Todos seremos afetados. Então, a gente tem que criar também, eu crio no policial
esse sentimento de pertencimento. Então, eu acho que ele trabalha, inclusive, melhor. Eu acho que isso é o que tem melhorado, as pessoas têm falado assim, tem melhorado o entrosamento do policial com a comunidade, porque são essas conversas que eu tenho com eles. Muito legal. E aí, se as pessoas estão gostando, o objetivo está sendo alcançado. Legal o feedback. Não, acho que eu também queria aproveitar para fazer o agradecimento público também. E é interessante que, mesmo em regiões industriais, como por exemplo ali no Chacras, né, as pessoas têm percebido isso, né, então isso é uma coisa que a gente fica muito feliz de ver acontecendo, né, isso do cadastramento, as pessoas têm percebido a maneira proativa, né, de abordar, isso tem sido uma coisa muito legal, né? Então até as pessoas têm sido mais voluntariosas em relação ao próprio programa da Vizinhança Solidária em função disso. Então acho que como tutor, não como presidente, mas como tutor, eu queria agradecer também a capitã em relação a isso. Inspetor Elvis, eu tenho uma pergunta para você, na realidade uma colocação maior, mas é do Wagner Siqueira. Ele fala o seguinte: uma questão social que afeta indiretamente a segurança pública é a situação das crianças em situação de vulnerabilidade social vendendo balas nos semáforos. Ele diz que há crianças que ficam nos cruzamentos da rua Candeias, à altura do número 134, cruzamento com a entrada da Avenida Benedito Bento. Tá? E ele menciona também que, além do acionamento do apoio social, a Guarda Municipal pode fazer mais rondas no local para informar mais rapidamente o apoio social? Né? É uma pergunta. Né? Aliás, eu queria só registrar, o Wagner é um morador da região sul, trabalha também ali no Chacras Unidas e é extremamente voluntarioso e participativo em relação ao programa. É um tremendo de um parceiro nosso. Por favor. Ele está falando ali de um grupo de 4 ou 5, são crianças mesmo. São crianças mesmo, ali naquela região. São pequenininhos, desculpa. E eles ficam ali no cruzamento ali, sem fazer propaganda para o posto 7 Estrelas, mas é bem na entrada ali da Benedito Bento, em frente ali o posto 7 Estrelas. Lembrando que ali é uma via expressa, né? Ela não é uma avenida, ali é uma rodovia. Nós oficiamos para o Conselho Tutelar Sul, para que o Conselho Tutelar tome providências com relação a isso, porque não cabe por parte da Guarda Municipal e também não cabe parte aí do Serviço Social da Prefeitura. É uma questão de Conselho Tutelar que tem poder jurisdicional sobre isso, para acionar os pais dessas crianças e removê-las ali daquele semáforo. Mas é uma política pública de município. Elas deveriam, apesar da pandemia, né, elas deveriam estar sim nas escolas. Perfeito. Mas nós temos conhecimento e já oficiamos ao Conselho Tutelar. São 4 ou 5 crianças. Toda vez que alguém para com uma moto esportiva no cruzamento, eles correm com os pacotinhos de bala e pedem para o condutor da moto acelerar a moto no último. Complicado. A gente já são quase 10 para as 9 aqui. Eu vou reunir as últimas perguntas que tem e eu vou ler elas na sequência, tá? E eu vou pedir para, se possível, tanto o inspetor quanto a capitã, as responderem já depois fazendo as considerações finais de vocês. Pode ser? Pois não. A senhora Luzia Guzmão, da rua Massaguaçu, no Jardim Satélite, ela relata que ela tenho lido muito sobre isso, a união dos poderes com as comunidades. O resultado é sempre positivo. Inclusive, estou fazendo um trabalho de pesquisas aqui e fora do Brasil, sempre é muito positivo. Assim que terminar, quero enviar a vocês, inclusive a senhora, capitã. Então, está transmitido o recado da sempre generosa senhora Luzia. A Nelly Ribeiro, ela é tutora, eu não tenho o nome da rua, ela fala que, ela agradece, dizendo que foi bastante esclarecedora a reunião, e agradece a todo mundo. Também, uma pessoa aqui nos fez uma pergunta, ela pediu para não se identificar, mas eu achei extremamente pertinente, dizendo o seguinte: em tempos de pandemia como agora, em que
mobilidade ela está um pouco reduzida, como fazer para as pessoas que querem instalar o programa da vizinhança solidária nas suas ruas? Acho que essa é uma pergunta super propícia e eu gostaria que a senhora também pudesse falar, tá bom? Então, queria deixar essas últimas colocações das pessoas, e aí, Onei, você quer falar alguma coisa também? Então, só para lembrar, porque tem tantas perguntas, Bruno, a gente não vai conseguir respondê-las, mas elas estão gravadas e a gente vai encaminhar as perguntas todas para que tenham respostas, assim, muitas são perguntas que já se repetem, então já estão respondidas, mas tem outras que a gente não vai conseguir atender em função do horário, o qual a gente agradece demais ver essa abrangência de uma rede social pela primeira vez. Divulgamos em 3 dias a nossa reunião. Eu quero já deixar minhas palavras finais aqui como agradecimento ao time que está por trás de tudo isso, né? Sim. As nossas guerreiras, daqui a pouco a Sueli, acho que também entra aqui, representando a Tassiana, a Mariane e todos nós aqui, e os Consegues todos, que nos ajudaram a chegar onde chegou nessa plataforma, e ver os Consegues se prestigiando e se unindo, é muito bom. Um agradecimento especial à capitã por essa iniciativa, ao inspetor Elvis, que prontamente sempre nos atende de maneira fantástica. Recentemente fizemos uma solicitação para aparecer uma blitz educativa na colocação de máscara, e 2 dias depois estava lá. Então, realmente, isso mostra que nós estamos todos engajados e acreditando, embora todas as limitações que o Bruno colocou, bem colocado, que a gente vê dos nossos policiais, o efetivo, as viaturas, o combustível, tudo complexo de trabalhar num país tão continental quanto o nosso, ver que as pessoas estão se dando muito mais do que elas são pagas para fazer, né? Eu acho que essa é a parte boa. Eu já deixo aqui de coração todo o meu apoio e felicidade, que a gente vai, sem dúvida nenhuma, sair dessa muito mais forte do que entramos, mas só de ver os Consegues reunidos e ver as pessoas com que a gente troca todos os dias mensagem aqui, com sangue nos olhos, literalmente, já ganhei a minha noite, já ganhei meu trabalho, já ganhei meu voluntariado, e agradeço a todos vocês que estão aí curtindo e compartilhando o poder de uma rede social como essa. Muito obrigado, gente. Obrigado. Elvis, por favor, você quer começar? Muito obrigado. Agradeço a oportunidade cedida não a esse comandante, mas à nossa instituição, Guarda Civil Municipal, que frequenta mensalmente as reuniões do Conseg desde 2002, então já há bastante tempo. Na última reunião presencial nossa, foi feita uma pergunta sobre a legislação para os carros de som, ou os carros de vendedores que passam nas ruas. No dia seguinte, eu consultei o diretor da fiscalização, o senhor Fábio Pasquini. Existe uma legislação específica que cuida do horário para a divulgação de produtos. Ele tem que ocorrer no horário comercial, das 8 às 5 da tarde, e pode acontecer nos dias úteis. Então, eu queria deixar esse esclarecimento, que é da última reunião nossa presencial, lá no SESI. Nós tivemos um aumento de 30% a 35% nas demandas por atendimentos. A capitã fez uma excelente lembrança, que é encerrar o turno com um número pendente de ocorrências, e no domingo eu estava monitorando lá pelo sistema, e verifiquei que das 147 ocorrências atendidas, 42 ainda estavam pendentes no final do expediente, e 17 estavam em atendimento. Então, nós também terminamos o plantão com saldo negativo, né, na conta, por conta de todas as limitações que é natural que acontecem em organizações públicas. Com relação à perturbação do sossego e fluxo, nós tivemos um aumento de 600% de pedidos, de chamados, mas a nossa inteligência tem atuado também com a inteligência da Polícia Militar. Eles têm trocado figurinhas entre eles, e os resultados no monitoramento têm sido muito bons. Esse final de semana nós impedimos uma mini rave, onde iriam se reunir lá aproximadamente 350 jovens. Conseguimos fazer uma ação antecipada e impedir que usassem essa chácara na zona norte da cidade.
Estamos trabalhando de forma integrada, de forma parceira, com a Polícia Militar, Polícia Civil, Fiscalização, CEMOB e, principalmente, com os conselhos comunitários de segurança, que são instrumentos de cidadania. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado. Capitã, suas palavras. Queria complementar aí a fala do Elvis. Nós também temos acompanhado as crianças aí na rua, né? Eles estão atuando, não é só nesse semáforo, são em vários outros. Nós sabemos que a violência contra a mulher, ela aumentou agora durante a pandemia, e aí eu fiquei encasquetada porque eu não vi a violência, as ocorrências que eram normalmente registradas quanto também violência contra a criança não prosseguiram. E isso a gente sabe que isso não é real. Então, por conta disso, por conta da violência, por conta das crianças estarem mais na rua, eu redesignei uma equipe que já era do PROERD, que já estava acostumada a lidar com as crianças, e para fazer a visita na casa dessas crianças. Então, nós temos acompanhado de perto o que está acontecendo dentro das casas de algumas crianças, né? Nós estamos usando como base a escola, principalmente as escolas que nós já temos já atuação, a parceria com o PROERD, né? E as escolas estaduais, que agora nós estamos desenvolvendo o PVS escolar, para envolver a comunidade de volta da escola, para ajudar também a proteger essa escola. Então, já estamos recebendo muito apoio da Isabel, da dirigente de ensino agora, a Beatriz, para desenvolver também esse projeto da Polícia Militar. Uma outra coisa que eu gostaria também de complementar, que foi perguntado, foi sobre o autoabandonado. A Polícia Militar, ela tem uma atuação, ela não tem competência também para estar fazendo a recolha desse veículo, porque é conforme o Elvis disse, isso é competência para autuação da postura. Porém, em contato, por também ouvir algumas reivindicações aí da Zona Sul, das visitas aí durante o PVS, e também só de andar na rua a gente vê que alguns bairros, isso é pior ainda, né, essa situação de veículo abandonado, causando um enfiamento para a rua, comprometendo a segurança, porque ali serve, sim, para esconderijo de drogas, que a gente sabe, de criminosos, andarilhos que usam os veículos abandonados na rua e depois invadem as residências. Então, a gente não quis ficar inerte a isso também. Então, eu procurei o departamento de trânsito, falei com o Cássio, falei com o Felipe sobre a nossa atuação em conjunto sobre isso, e o nosso complemento de competência, que é o que eu estou falando desde o começo, que a gente não faz nada sozinho. Para a Polícia Militar, nós temos um relatório chamado RAIA, um relatório de averiguação de infração administrativa. Então, nós combinamos que nós iremos identificar todos os veículos que estão em situação de fato de abandono, né? Não é um entendimento fácil. Eu fui estudar um pouquinho sobre o assunto, até mesmo para a gente começar a desenvolver esse trabalho. Li, inclusive, algumas ações contra as prefeituras de outros municípios do país, inclusive. Então, a gente tem que ter isso bem caracterizado, bem sedimentado, para que a gente possa atuar. Por isso, às vezes, assim, as pessoas acham que há uma demora para verificar, para efetivar a reclamação dela. Não, é porque a legislação hoje existente, ela limita muito a atuação dos órgãos públicos, seja o Estado, seja o município. Então, é difícil nós chegarmos a um resultado. Nós temos um caminho a ser perseguido, mas isso já está combinado com o Departamento de Trânsito, com o Departamento de Postura, e a gente pretende, em breve, que vocês percebam aí já alguns lugares sendo melhorados. Esse é um ponto. E, para terminar, eu vou fazer minha propaganda do PVS, né, do Programa de Vizinhança Solidária. Quem tiver interesse, quem tiver aí
nós já temos aqui vários tutores, nós estamos empenhados, sim, em aumentar as ruas do PVS, porque acreditamos no trabalho, né, dessa parceria que existe entre a Polícia Militar e vocês, nos ajudam demais, a atuação em conjunto que eu percebo pelo grupo que vocês fazem na rua de vocês tutores, então nós queremos expandir, sim. Então, eu não sei como é que eu faço para deixar o meu e-mail e daí ser divulgado, porque é só me mandar o e-mail, alexandra@policiamilitar, acho que o Dantas pode escrever isso para a gente, né, Dantas? alexandra@policiamilitar.sp.gov.br, me manda um e-mail que eu mesmo vou fazer o contato pessoal para que a gente possa implantar a vizinhança solidária na sua rua. Excelente. Muito legal. Eu só queria também encerrar, antes de mais nada, com um pedido de desculpa geral, porque essa é a nossa primeira reunião, tem sido um aprendizado para a gente, também é um desafio receber as perguntas no YouTube, no Facebook e mais em uma série de lugares, fazer a triagem disso e responder, mas como o Ney mencionou, a gente tem um compromisso de responder a todas essas perguntas, a gente fará na sequência desse, tá? Então eu queria também aproveitar e fazer o agradecimento especial ao José Lourenço, né, presidente do Conseg Sul-Leste. Queria agradecer ao capitão Wagner Lima, ao secretário de Segurança Adevair Pietrarioia. Eu preciso, Alves, depois que você me ajude a soletrar, a pronunciar o sobrenome do secretário, tá? Ao Cláudio Luiz, a Rosângela Silva, a presidente do Conseg Leste, que foi extremamente generosa e uma baita de uma parceira nossa, a Bruna do Conseg Norte, também primeira secretária, né? Ao Elvis, pela generosidade e o esclarecimento de sempre, a capitã, pela extrema gentileza, proatividade e particularmente pela essa iniciativa de buscar somar com a comunidade. Acho que isso é uma coisa que num tempo extremamente curto, numa situação absolutamente sui generis como essa de pandemia, isso tem saltado aos olhos. Então acho que não só em nome do Conseg Sul, mas em nome da comunidade eu queria agradecer, tá bom? E com isso, eu queria, para a gente encerrar, chamar as pessoas que estão no backstage, se possível, se a Sueli estiver conectada, se a Tassiana estiver conectada, se a Mariene, se o Dantas, se puderem entrar online para a gente pegar e fazer uma foto com todo mundo presente. Essa moça bonita que acabou de entrar é a Sueli, a nossa primeira secretária. O Dantas, se você quiser aparecer também, você pode. O Dantas é o fantasma que está organizando tudo, é o nosso gentil, generoso e altamente profissional amigo que está, sem o qual seria impossível a gente estar fazendo essa reunião. Você quer? Festa. Eu acho que ele está com vergonha de aparecer. Dantas, ele está ouvindo o que a gente está falando. Você não quer aparecer, não? Aí. É ele, o fantasma é ele. Boa noite a todos, foi muito proveitoso, todos estão de parabéns, a capitã PM Alexandra, o Elvis aqui eu sou suspeito de falar, eu tenho uma admiração por ele, o Ney, o Bruno, todos estão de parabéns, a audiência foi excelente, foi muito autodidata as explicações. A gente vai roubar um pouco das ideias de vocês, já era, né? A gente vai passar. E todos estão de parabéns por participar. A Sueli também, que Deus abençoe vocês e que possamos fazer um mundo melhor e uma cidade de São José melhor, ajudando os verdadeiros heróis, que são o poder de segurança pública, representada pela PM policial capitã Alessandra e meu amigo do peito, o inspetor Elvis, comandante da Guarda Municipal da cidade de São José dos Campos. Que Deus abençoe ricamente vocês, viu? Foi um prazer estar aqui. Me permite corrigir. Não tem nada de roubar, não. A gente é um único time, tá? Então, o que puder, a gente tem que somar, sim. E a gente é muito grato pela parceria do Conseg Leste nesse processo todo, tá bom? Pode contar. Nós somos com a gente também. Nós somos só um.
Somos Exatamente. só um, entendeu? Exatamente. Então não tem esse individualismo. Aqui a gente tem um só foco, que é realmente ajudar a sociedade e realmente trazer mais segurança para a nossa cidade, que é uma cidade maravilhosa, e que realmente possa agregar cada dia mais. Agradeço a todos aí, pode contar comigo sempre, estou à disposição. Está entrando mais alguma pessoa aqui também, acredito eu que seja do Consegue de vocês. Tassiana? Eu acho que é a Amélia Satélite. É a Tassiana. Eu vou sair. Então, apresenta. Essa é a Tassiana, nossa segunda secretária e parceira também no Consegue, então apresentar ela para todo mundo. E é para a gente aproveitar tentar tirar uma foto, né, um screenshot assim, né, mas para todo mundo presente. Tá bom? Gente, uma boa noite e muito obrigado a todos por estarem conosco até esse horário. Tá joia? Um grande abraço. Obrigado, gente. Um abraço grande. Boa Até noite. a próxima reunião, hein? Boa noite. Boa noite a todos. Até a próxima.